Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como trabalhar com os dicionários dentro do Python. Como as listas e outros componentes, os dicionários também são estruturas de dados fundamentais para quem está iniciando no estudo da linguagem do Python. Então aqui eu vou mostrar como você cria e como você faz as manipulações básicas dele. Por exemplo, poder criar um dicionário, como eu mostrei num vídeo anterior onde eu falei sobre as listas, tem também duas formas de você iniciar a criação de um dicionário. Então, se eu quiser criar um dicionário aqui, por exemplo, chamado clientes, eu tenho duas formas. Eu posso passar o nome da variável e entre chaves colocar os valores, ou eu posso fazer da seguinte forma: eu posso adicionar a variável dict, o método dict. Eu posso usar o método dict, que ele também consegue fazer a criação. Mas aí eu gosto de utilizar só os parâmetros mesmo de chave, que já é o suficiente para você poder criar o seu dicionário. E o que são os dicionários? Os dicionários são estruturas de dados onde você atribui uma chave e um valor. Na grande maioria dos casos é interessante você utilizar uma chave como string, mas o valor você pode utilizar ele como string, como número, ou então como outros objetos dentro do próprio Python. Eu vou mostrar aqui na prática como que seria essa implementação. Então vamos utilizar o método convencional mesmo, que é só colocar entre chaves. Só que o legal aqui, ó, por exemplo, se eu quiser criar sei lá, uma estrutura de dados chamada clientes e para isso usar os dicionários no Python. Como eu disse, a gente precisa de uma chave e de um valor. E ele é estruturado da seguinte forma. Então, assim, nome, eu coloco dois pontos, espaço, e aqui, como é um string também, eu coloco entre aspas, eu vou colocar Maria, é o nome dessa nossa cliente aqui. Eu coloco uma vírgula, dou um espaço, e depois eu posso ir adicionando muitos outros componentes dentro dessa lista. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui idade, dois pontos. Aí já no caso da idade, eu posso passar um número inteiro, por exemplo. Vamos dizer que Maria tem 30 anos. Para adicionar um novo componente, a mesma lógica. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, se a Maria, sei lá, qual seria a cidade de Maria, por exemplo. Então, vou colocar cidade, logo em seguida, vem aqui, dois pontos, espaço, e coloco o valor da chave. Então, vamos dizer que Maria mora em São Paulo. Então, essa aqui é uma estrutura básica como você trabalha com os dicionários. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma variável chamada clientes, aí eu tenho Maria, idade, cidade e seus respectivos valores. Então, por exemplo, se eu quiser visualizar agora o conteúdo aqui dessa variável, eu posso fazer da seguinte forma, dou um print. Aqui dessa forma aqui eu vou visualizar todos os dados, então eu posso vir aqui e executar essa aplicação. Ó, ele me retornou aqui, ó, nome, Maria, idade 30, cidade São Paulo. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem uma lista simples, mas você poderia ter uma lista, lembrando, a chave é sempre interessante você utilizar um string, mas o valor você pode usar qualquer objeto dentro do Python. Então você pode usar um valor inteiro, um valor float, um timestamp, um string, pode usar outras listas, ou você pode usar outros dicionários também como valor de uma determinada estrutura de dados. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, os clientes, mas imagine que se eu quisesse segmentar os nossos clientes aqui. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu jogar a lista aqui para baixo. A gente já tem Maria, só que Maria é uma cliente só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma chave chamada cliente 1. Essa aqui é a nossa chave. E o nosso valor vai ser o quê? Todos os dados de Maria. Então, eu posso vir aqui, ó, jogar para cá, mesma coisa, e fechar aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos a cliente 1, que é o nome é Maria, e sua idade é 30, cidade de São Paulo. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo cliente aqui na nossa base. Só que agora é o cliente 2. Então, vem aqui. Cliente 2 vai ser o João. A idade dele, digamos que é 40 anos. E a cidade dele, vamos imaginar que o João é do Rio. Então, posso vir aqui, ó, salvar. E agora eu vou visualizar aqui, ó, minha lista agora com dois componentes, que são o quê? Cliente 1
E dentro do cliente 1 eu tenho todos os valores que são respectivos a esse cliente, tenho o cliente 2 e todos os valores respectivos. Qual seria o próximo passo agora? Seria a gente acessar o conteúdo desses dicionários. E para fazer isso, a gente faz da seguinte forma. Se eu quiser acessar, por exemplo, as informações do cliente 1, o que eu tenho que fazer? Eu abro aqui o colchete, dentro eu passo aspas, e aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, cliente 1. Vou salvar aqui. Então, se eu rodar aqui agora, ele vai me retornar somente os dados referentes ao cliente 1. Só que o que acontece aqui? Você está vendo que eu estou acessando o conteúdo do meu dicionário passando uma determinada chave. Para isso, eu obtenho todos os valores. E esse valor, por consequência, aqui é outro dicionário que tem várias chaves e vários valores. Então, o que acontece aqui? Se nós viermos aqui, ó, e adicionar, eu quero acessar o cliente 1 e também quero acessar qual é o nome. Então, eu posso vir aqui, salvar. Você está vendo aqui que o que eu fiz agora? Eu acessei o segundo nível desse nosso dicionário. Então, eu vim cliente 1, beleza. No nosso primeiro acesso que nós fizemos ao dicionário, a gente pegou todos os valores da chave cliente 1. Agora, nós fomos no cliente 1 e pegamos somente o valor referente à chave nome, que nem eu passei aqui, ó, get nome. E aqui ele me retornou. Então, dessa forma, eu posso navegar dentro e acessar todas as chaves existentes dentro do dicionário e seu respectivo valor. Só que acontece o seguinte, se por algum motivo você tentar acessar um atributo que não é uma chave que não exista dentro do dicionário, ele vai abrir uma exceção. Por exemplo, aqui, imagine que não seja nome. Se eu tivesse digitado por acidente aqui nomes, por exemplo, e executasse esse código. Deixa eu limpar. Que é? Ó, ele me diz que ele abre uma seção do tipo que erro, que é essa chave essa chave não existe, e ele me diz qual é a chave. Então, nesse caso aqui, ó, se eu voltar para o nome correto e rodar aqui, ele não vai mais dar essa exceção. Eu consigo acessar a informação do nome do nosso cliente 1. O que tem de interessante aqui? Existem duas maneiras de você acessar esse conteúdo. O primeiro é esse, que é você navega chamando quais são os atributos, mas também tem a forma de você fazer esse acesso sem correr o risco, deixa eu comentar aqui, e evitar as exceções. Para você evitar as exceções, você pode fazer da seguinte forma. Pensar assim, eu vou criar a variável cliente que vai acessar um determinado cliente. O que nós precisamos passar? Nós precisamos passar qual é o nosso dicionário. E ao contrário desse método aqui de cima, que eu passei o nome da chave, eu posso utilizar um método que vai evitar aquele erro caso a chave passada não exista. Então, para isso, a gente vai usar o método get. Aí, o que eu faço? Eu abro aqui o parênteses e dentro eu passo qual é a chave que eu quero acessar e depois eu posso ir criando vários níveis nesse caso. Então, nesse caso aqui, eu quero acessar o cliente 1. Ó. Então, aqui dentro, eu venho aqui, ó, coloco cliente 1. Deixa eu dar um print aqui logo abaixo aqui. Print cliente. Para poder facilitar aqui a visualização. Então, se eu vier aqui, ó, vou colocar cliente 2 aqui. Só para a gente poder visualizar os dados um pouco diferente. Beleza, aqui, ó. Cliente 2, na verdade, é o quê? É o João, idade de 40 anos, mora no Rio. Só que, se você passar errado aqui alguma coisa, por exemplo, não existe o cliente 3. Ao contrário do primeiro método aqui, que a gente acessou direto, sem método algum, a gente acessou o dicionário. Quando a gente acessa via get, se ele não existir, ele não vai dar aquela exceção de que erro. Ele vai retornar none, que é uma informação que não existe aonde ele está sendo consultado. Só que aí tem uma coisa interessante. Utilizando o método get, você pode criar aqui um retorno opcional. Se ele não encontrar um determinado dado, você pode personalizar uma mensagem de retorno. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele não achar o cliente 3, o que eu posso obter? Posso colocar aqui, ó, cliente não encontrado. Cliente não encontrado. Então, eu posso vir aqui, adicionar, coloco uma vírgula e coloco qual texto eu gostaria de obter o retorno. Então, posso vir aqui e rodar novamente, ó. Cliente não encontrado.
quando você usa o método get, é possível você fazer esse tratamento. Agora, se eu vier aqui passar o cliente 1, que a gente sabe que existe lá na nossa lista, executar aqui, ele me retorna todas as informações de Maria. Agora, se eu quiser aqui, ao mesmo tempo, navegar por dentro dos atributos desse cliente 1, eu posso seguir também a mesma lógica. No caso aqui, ó, eu já dei um get, que me retornou todos os dados do cliente 1, só que eu quero fazer a mesma coisa, eu quero agora acessar o próximo nível do meu dicionário, que é o nome. No caso aqui, a idade, como nós já pesquisamos aqui, o que eu faço? Eu utilizo a mesma opção, get, acrescento, como eu sei que é o segundo nível aqui, então eu coloco idade. E posso vir aqui, salvar, e agora vamos ver o que ele retorna aqui para gente. Então, o que aconteceu? O primeiro nível do nosso dicionário são os clientes, cliente 1, 2 e 3. O próximo nível são os atributos desse cliente. Então, no momento que eu posso ir criando vários níveis aqui e acessamos conteúdos desses dicionários internos. Então, tá vendo que ele me retornou aqui? No caso, eu coloquei idade. Então, cliente 1 é quem? Maria. Idade, 30. Exatamente o que está aqui. Ó. Então, nesse método get, ele é mais interessante que a gente consegue... a gente evita o erro da execução e, ao mesmo tempo, nós conseguimos customizar aqui uma mensagem de retorno caso esse erro ou então essa informação não exista no dicionário que está sendo consultado. Outra coisa interessante também, que tem dentro dos dicionários, é a possibilidade de você fazer a atualização dos dicionários. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos deixa eu apagar essa parte aqui. Nós temos 2 clientes na nossa base. E se nós quiséssemos adicionar um novo cliente, nós podemos utilizar o método update. Para isso, a gente faz da seguinte forma. Eu posso copiar o dicionário aqui, vir aqui, passar ele e usar o método update. E dentro do update, você passa o que você gostaria de adicionar no seu dicionário. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu quero adicionar um novo cliente aqui. Aí eu faço aqui, eu passo entre chaves, que eu vou adicionar todas as informações de um novo cliente. Então, esse cliente deve chamar o cliente 3. Seu nome vai ser Lucas. Sua idade vai ser 25. E vamos dizer que ele mora em BH, por exemplo. Nesse caso aqui, para a gente poder adicionar, a gente só precisa fazer a inclusão dele via método update. Então, no momento que eu salvar aqui o código, ó, clientes, nós temos 2 aqui, e nós vamos adicionar um terceiro agora. Então, vamos executar o código aqui e ver como é que ele faz essa inclusão. Se nós olharmos aqui, ó, o que acontece? Nós temos o cliente 1, que é a Maria e todos os seus atributos, cliente 2, que é o João e todos os seus atributos, e o cliente 3, que é o Lucas e todos os seus atributos. Então, se eu quiser adicionar inúmeros clientes aqui, é só eu utilizar de maneira recursiva um for ou alguma estrutura de repetição e utilizar o método update para poder fazer a inclusão desses dados dentro desse nosso dicionário. Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte, vamos imaginar o seguinte aqui. Eu vou ter agora somente os dados desse cliente 3 aqui. Ó. Se nós tivermos aqui uma determinada lista com um número qualquer de atributos, é possível a gente acessar não só os seus conteúdos da maneira que eu mostrei, mas também você consegue saber quais são as chaves existentes dentro do seu dicionário ou quais são os valores respectivos desse dicionário também. Para fazer isso, a gente utiliza o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, deixa eu mudar aqui para cliente. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método, sei lá, vou criar uma variável chamada aqui chaves. As chaves desse nosso dicionário, eu posso utilizar o dicionário em si e utilizo o método keys. Uma vez feita isso aqui, ó, eu consigo obter todas as chaves existentes dentro desse nosso dicionário. Então, deixa eu salvar aqui. Beleza. Ó, vou rodar aqui o código novamente. O que ele me retornou aqui? Ele me retornou um dicionário com todas as chaves, quando eu utilizo o método keys. Então, o que ele veio aqui? Ó? Ele me disse que esse dicionário clientes, ele tem nome, idade e cidade. Se eu quiser acessar todos os valores, eu faço algo parecido. Eu venho aqui, ó,
E aí eu coloco valores. Para usar isso, eu vou utilizar cliente e utilizo o método values. E feito isso, é só pegar aqui o valores, substituir aqui no nosso print para facilitar a visualização. E se eu rodar aqui agora, ele vai me retornar um dicionário agora com os valores respectivos. Então a gente tem Lucas, 25 e BH. Exatamente a mesma estrutura, porque toda vida que você cria um dicionário, você cria chave-valor. Então, se você criou ele com 10 atributos, se você fizer essa separação, você vai enxergar todos os 10 atributos chave e também os seus respectivos valores. E outra coisa aqui para a gente poder finalizar esse vídeo, eu vou mostrar também como você faz para poder acessar de maneira dinâmica as informações dentro de um dicionário. Que nem até por enquanto aqui eu já mostrei como você cria o dicionário, como você acessa as informações, consegue até navegar em alguns níveis internos do seu dicionário. Mostrei também como você faz o update de atributos dentro de um dicionário. E agora, para poder finalizar, eu vou mostrar como você acessa de maneira dinâmica esses dados. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos esse dicionário simples e eu vou utilizar a estrutura de repetição for. Por quê? Porque através dela, utilizando um método aqui, que é o método items, eu consigo navegar durante uma execução e capturar, ao mesmo tempo, chave e valor e utilizar isso para uma determinada finalidade. Então, o que acontece? Nós não usamos lá os métodos keys para retornar todas as chaves e os métodos values para retornar todos os valores. Eu posso fazer isso de uma maneira dinâmica e acessar isso em momento de execução. Então, para isso, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu utilizar a estrutura de repetição for. Então, vamos dizer que eu vou criar aqui uma variável chamada chave e outra variável chamada valor. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o in. Eu passo aqui qual é o meu dicionário e utilizo o seguinte método, items. E esse método aqui ele vai ser responsável por cada execução que ele fizer aqui, o for, dentro dessa lista, ele vai devolver para mim as informações de chave e valor, respectivamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, adicionar um print. O print aqui é só por questão de exemplificar a execução desse método aqui, mas você pode utilizar isso para qualquer outra finalidade, atualizar, fazer a movimentação de dados, enviar informações de um dicionário para outro. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar só para poder fazer esse acesso dinâmico e simultâneo, tanto à chave quanto ao valor de cada elemento dentro desse dicionário. E para isso a gente faz assim, se aqui a gente vai ter, ele vai executar uma vez para cada chave e valor que existe aqui dentro. Então, por exemplo, nós temos nome, idade e cidade, ele vai executar 3 vezes. Cada vez que ele executar, ele vai pegar a chave e o valor e a gente vai ter acesso via a variável chave e a variável valor. E para isso eu posso fazer um print, por exemplo, aqui. Então eu posso fazer assim, vou utilizar um format aqui e aqui dentro a gente vai fazer assim, a chave, no caso aqui, né? A chave aí eu venho e coloco aqui uma formatação, então eu chamo a variável chave e logo em seguida aqui e o valor e coloco outra formatação e passo aqui valor. Então no momento que a gente fizer essa execução aqui, ele vai acessar, independente da quantidade de itens que tem aqui, ele vai acessar e vai fazer essa separação para a gente no momento de execução, o que é chave e valor, e nós vamos printar aqui na tela só para poder visualizar como é que é o dinamismo desse método items aqui, quando a gente utiliza dentro da estrutura de repetição for. Então, posso vir aqui limpar meu terminal, salvar aqui e vou executar meu código. No momento que eu executo, o que ele faz? Ele navega pelo dicionário. Então, no caso aqui, a chave é nome e o valor é Lucas. A chave é idade e o valor é 25. A chave é cidade e o valor é BH. Então, nesse vídeo aqui eu tentei mostrar assim, uma introdução do que são os dicionários e qual a importância deles, de você entender a estruturação, que ele é estruturado chave e valor, para a aplicação do seu desenvolvimento, caso você for desenvolver uma estrutura de dados, uma determinada análise, e precise manipular o dado de uma maneira não tão convencional como é uma lista que os dados lá são sequenciais e estruturados. E aqui a gente segue a lógica do chave e valor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.